Capítulo 236. Teste de poder de combate. Aumento rápido na classificação 3. No nível de suzerano, Lu Yuan também precisava ser mais sério. Ele sacou sua espada pesada, e uma luz branca de jade cintilou por todo o seu corpo. Sua aura se elevou bruscamente. O corpo do espírito de jade branco estava operando com força total. O kobold à sua frente era um guerreiro do sistema de ataque poderoso. Ele segurava uma enorme clava-dente de lobo e rugia. Chamas brancas fluíam ao redor de seu corpo, transformando-se em um feixe de luz e avançando em direção a Lu Yuan. Quase num instante, o guerreiro kobold apareceu na frente de Lu Yuan. Ele ergueu a massa em sua mão e a golpeou com força contra Lu Yuan. O vento assobiando fez o cabelo de Lu Yuan balançar levemente. A expressão de Lu Yuan não mudou. Com um movimento rápido do corpo, ele se esquivou facilmente do ataque do guerreiro kobold. Então, com uma forte luz branca, ele cortou o pescoço do guerreiro kobold. Um senhor supremo de baixo nível de segundo nível ainda era irresistível para o sério Lu Yuan. Lu Yuan continuou desafiando os níveis. No corredor. Pouco depois de Lu Yuan entrar na sala virtual, os alunos que estavam prestando atenção ao nome de Lu Yuan na lista de poder de combate notaram que seu nome começou a aparecer. Em seu primeiro salto, ele saltou da 927ª para a 914ª posição. Ao ver a mudança no nome de Lu Yuan, o ânimo dos alunos melhorou. Está começando. Há quanto tempo entramos? Não faz nenhum minuto, né? O Júnior Lu Yuan já passou de quase 20 níveis. Os olhos de todos brilharam enquanto olhavam para a classificação de Lu Yuan e discutiam. Enquanto discutiam, a classificação de Lu Yuan subia quase a cada 2 segundos. Ele rapidamente alcançou o top 800 e continuou subindo. Tão rápido. Essa é a velocidade de uma morte instantânea, mas é compreensível. O Júnior Lu Yuan é um suzerano, então os oponentes anteriores devem ter sido fracos demais para ele. Só veremos os resultados mais tarde. Os olhos de Stingley brilharam quando ele olhou para a classificação de Lu Yuan e falou indiferentemente. Wang Shen, que ficou em 26º lugar no ranking de poder de combate, também estava olhando para a classificação de Lu Yuan. Do ponto de vista de Wang Shen, embora Lu Yuan estivesse um pouco mais fraco do que ele agora, não demoraria muito para que ele competisse com ele pela classificação. Para um oponente tão em potencial, a capital naturalmente prestaria muita atenção. O nome de Lu Yuan continuou subindo sem parar. Logo, alcançou o 300º lugar e chegou ao 295º. Classificação 295. Com essa classificação, o oponente deve ser um monstro de nível comandante. Wang Shen olhou para o nome de Lu Yuan e murmurou para si mesmo. Neste momento, o nome saltou novamente para a 276ª posição. Até as pupilas de Wang Shen se contraíram, e ele ficou um pouco chocado. Tão rápido. Até um monstro de nível líder conseguiria manter uma velocidade tão rápida. Parece que Lu Yuan é mais forte do que eu pensava. Não foi só Wang Shen. Quando os outros viram isso, também ficaram chocados. Nesse momento, o ranking saltou em todos os lugares. Do 151º lugar. Ele subiu de novo. Estou em 255º. O árbitro desceu uma posição. Um jovem delicado sorriu, com uma expressão um tanto desamparada. Embora já estivesse mentalmente preparado, ele ainda se sentia um pouco desconfortável quando era ultrapassado. Ele já estava no 3º ano letivo, mas foi ultrapassado por um aluno do 3º ano que estava na escola há apenas um mês. Aquilo era insuportável. Felizmente, essa classificação não afetou seus créditos acadêmicos. Caso contrário, ele teria chorado. Nesse momento, os olhos de todos se arregalaram novamente. A classificação de Lu Yuan subiu novamente, desta vez para 199º. Os oponentes atuais do Júnior Lu Yuan devem ser cerca de 40% dos inimigos de nível comandante, certo? Ou uma morte instantânea. Todos ficaram chocados. Mesmo para um guerreiro de nível suzerano que tivesse acabado de entrar no estágio 2, ainda seria um pouco difícil matar um líder do mesmo estágio com 40% de têmpera.
Seriam necessários pelo menos 2 ou 3 movimentos, certo? Entretanto, Luion ainda foi morto em segundos. Todos ficaram chocados. Os olhos de Sittingley brilharam ao olhar para a classificação. Parece que subestimei este Júnior. Receio que o 70º lugar não seja o limite dele. Capítulo 237. Classificação final do poder de combate Rank 1. A classificação de Luion não parou de subir. 2 segundos depois, sob o olhar surpreso de todos, a classificação de Luion atingiu o 189º lugar. O aumento na classificação desta vez foi ligeiramente menor do que antes. Isso ocorreu porque os alunos classificados nesta região não apresentaram muita diferença em sua força de combate. Eles estavam basicamente na faixa de 50% a 80% do nível de comandante. No entanto, a classificação de Luion continuou subindo, o que foi suficiente para mostrar que ele havia passado de outro nível. Este não foi o fim. A classificação de Luion continuou a subir. No momento seguinte, chegou ao 173º lugar. Naquele momento, a atmosfera no salão estava muito silenciosa. Todos olhavam para a classificação de Luion, um tanto perplexos. Isso não quer dizer que a classificação de Luion fosse muito alta no momento. Essa classificação nem sequer atendeu às expectativas de Sittingley e Van Sheng. No entanto, a classificação de Luion subiu rápido demais, subindo a cada 2 segundos. Isso porque havia um certo atraso entre o momento em que ele passava e a mudança de classificação, o que significava que ele basicamente matava todas as vezes. Quem poderia suportar isso? Os presentes não eram tolos. Conseguir matá-lo em segundos naquele momento significava que a força de Luion era maior do que imaginavam. A classificação de Luion continuou a subir. 152. 133º lugar. 91º lugar. Quando Luion saltou repentinamente para 91º lugar, todos ficaram em alvoroço. Ele está entre os 100 melhores. Que rápido! Os 100 melhores enfrentarão basicamente guerreiros de nível suzerano. Luion poderia matar instantaneamente todos os guerreiros de nível líder. A força dele não era um pouco exagerada? Isso não parece a força de um lorde básico que acabou de chegar ao nível 2. Mesmo um suzerano intermediário de nível 2 não seria capaz de realizar tal feito, certo? Se for esse o caso, isso não significa que a força de Luion pode entrar no top 50? A voz de todos estava cheia de choque. Van Sheng franziu a testa ao olhar para a classificação de Luion. Ele realmente sentiu uma certa pressão. Ele se conhecia bem. Mesmo que fizesse o teste, estaria apenas no nível de Luion. Depois de entrar no top 100, seu oponente já se tornou um nível Overlord. Então a classificação do Júnior Luion deve desacelerar. Os olhos de Van Sheng se arregalaram antes que ele pudesse terminar a frase. Luion realmente diminuiu um pouco o ritmo, dos 2 segundos originais para 1 segundo em 4 segundos. Alguns segundos? Isso não significa que o Júnior Luion já pode exibir o poder de combate de um governante ao enfrentar um senhor de baixo escalão. Sittingley não conseguia ficar parado. O desempenho de Luion superou em muito suas expectativas. Poucos segundos depois, a classificação de Luion subiu novamente, alcançando o 73º lugar. 73º lugar. Esta é a classificação que o veterano Sittingley e o veterano Van Sheng adivinharam. Parece que, com a atual garra do Júnior Luion, o 73º lugar não é o fim. Bobagem. Nas fases anteriores, a força que o Júnior Luion demonstrou foi simplesmente avassaladora. Esta não é a força de combate do 73º colocado, ok? Pessoal, vamos adivinhar. Qual a classificação que o Júnior Luion pode alcançar? 50º lugar. Imagino que o Júnior Luion com certeza ficará em 50º, ou até mesmo em 40º. Acho que o Júnior Luion pode entrar no top 40. Os 40 melhores já deveriam estar enfrentando um suzerano avançado do mesmo nível, certo? Isso é um pouco demais. Espere para ver. Tenho confiança no Júnior Luion.
Os olhos de todos brilharam enquanto olhavam para as classificações. Desta vez, o tempo foi maior. Após mais de 10 segundos, a classificação de Luan continuou a subir. Alcançou o 63º lugar. O salão ficou em silêncio novamente. Todos olhavam para a lista de poder de combate, esperando a próxima pontuação de Luan aumentar. Após mais de 20 segundos, a classificação de Luan subiu novamente, com o 59º. As pupilas de Sittingley se contraíram. Com o 59º lugar. Este deve ser um Lorde de nível 2 com uma taxa de conclusão de 40%. Mesmo com tanta força, você só consegue parar o Júnior Luan por 20 segundos. A testa de Wang Cheng estava coberta de suor. Ele cerrou os punhos e encarou o nome de Luan. Ele tinha um mau pressentimento no coração. Se isso continuasse, o Júnior Luan não ultrapassaria sua classificação, certo? Não pode ser, certo? Logo, em menos de um minuto, a classificação de Luan subiu novamente. Com o 56º lugar. Então, em poucos segundos, em um tempo ainda menor do que antes, a classificação de Luan subiu novamente, com o 52º lugar. Menos de 10 segundos depois, a classificação de Luan saltou novamente, alcançando o 46º lugar. A velocidade do salto foi um pouco rápida demais. Todos estavam com os olhos arregalados e um pouco confusos. O que está acontecendo? Porque a velocidade do Júnior Luan para concluir os níveis está mais rápida do que antes. Wang Cheng franziu a testa e disse com incerteza: será que ele usou seu trunfo? Ao ouvir isso, todos ficaram atônitos. Qian já não está nesse estágio. O Júnior Luan está, na verdade, apenas usando seu trunfo. Em outras palavras, o Júnior Luan nem usou seu trunfo antes. O Júnior Luan tinha acabado de entrar no nível de Overlord, mas quando se deparou com um Overlord com um grau de temperamento de 30% ou até 40%, ele nem precisou usar seu trunfo para matá-lo. Todos sentiram o couro cabeludo dormente. Por que você é tão extraordinário quando todos nós somos estudantes do acampamento dos gênios? Logo, a classificação de Luan subiu novamente. Desta vez, ele estava na 35ª posição. Ao ver isso, todos prenderam a respiração e o ambiente ficou em silêncio. Ele está no top 40. Esta é a primeira vez que o Júnior Luan está testando seu poder de combate. Alguém disse em choque. Eu simplesmente não sei se o Júnior Luan conseguirá entrar no top 30. Suas palavras expressaram as dúvidas de todos. Capítulo 238. A classificação final do poder de combate. Classificação 2. O coração de Wang Cheng batia forte. Ele estava em 26º lugar. Embora não estivesse entre os 30 melhores goleiros, não estava muito longe. Se isso continuasse, ele sentia que sua classificação poderia ser um pouco perigosa. Ao mesmo tempo, no mundo virtual, o atual oponente de Luan era um Lorde com temperamento de 80%. Se ele conseguisse derrotar esse suzerano, teria que enfrentar um suzerano com 90% de tempera. Isso seria considerado um suzeranos de auge. Naquele momento, a aura emitida por este kobold era extremamente poderosa. Até mesmo Luan não conseguiu evitar franzir a testa, sentindo uma enorme pressão. Afinal, seu grau de refinamento não era alto. Em comparação, ele nem sequer chegava ao nível de alguém que acabasse de entrar no rank 2. Isso porque os outros dois genes de nível superior não haviam sido completamente aprimorados. Ele era forte, em parte porque sua arma genética era muito potente e em parte por causa de suas habilidades corporais. Sua força de aço negro havia aumentado seu poder em 4 vezes, e ele havia praticado suas habilidades de distração para 40% da força. Com sua habilidade defensiva atual, enquanto ele não estivesse enfrentando um guerreiro elemental que não pudesse dispersar a força, seria muito difícil para outros tipos de guerreiros causarem danos a Luan. Dessa forma, mesmo que Luan enfrentasse um suzerano avançado, ele ainda poderia lidar com ele. Alvo! O homem com cabeça de cachorro rugiu de raiva. Ele pisou no chão e desapareceu.
Aos olhos dos fracos guerreiros genéticos e das pessoas comuns, era como se ele tivesse desaparecido no ar. No entanto, para Lu Yuan, ele ainda conseguia acompanhar essa velocidade. Este era um guerreiro kobold de assalto com um machado de batalha. Ele segurou o enorme machado de batalha preto com as duas mãos e cortou a cabeça de Lu Yuan. A luz afiada do machado atingiu a pele de Lu Yuan. A expressão de Lu Yuan era séria. Ele usou a força do aço negro e o corpo espiritual de Jade Branco ao mesmo tempo. Ele segurou a espada pesada com as duas mãos e a segurou horizontalmente, assumindo uma postura para descarregar a força. Estrondo. Ouviu-se um som metálico se chocando. Lu Yuan sentiu uma distância se aproximando. Mesmo tendo conseguido dissipar parte da força, ele ainda não conseguiu evitar dar alguns passos para trás. Seus olhos brilharam com um olhar penetrante. Como esperado de um lorde com 80% de refinamento, sua força era muito alta. Mesmo se ele usasse a força do aço negro e o corpo do espírito de Jade Branco, ele não seria capaz de resistir. Se não fosse pelo fato de uma parte ter sido removida, ele poderia estar ferido agora. Depois de forçar Lu Yuan a recuar com um ataque, o Sr. Kobold não deu tempo para Lu Yuan recuperar o fôlego e avançou novamente. Nesse momento, a energia espiritual de Lu Yuan surgiu e um raio azul escuro saiu de sua mão, disparando em direção à cabeça do Sr. Kobold. O raio de meteoro carregado pelo emblema de meteoro era tão poderoso quanto um suzerano intermediário de nível 2. Embora não fosse muito poderoso, ainda era capaz de forçar os guerreiros kobold a recuar. Ele não podia usar magias ou outros itens na sala de simulação, mas ainda podia usar as habilidades de combate de sua arma Geno. Depois de forçar o soberano kobold para trás com um golpe, a energia espiritual de Lu Yuan surgiu na pesada espada de metal preto e dourado em sua mão. Espada pesada mecânica modelo LS7, estágio 2 80%, equipamento de nível Overlord. Após a força espiritual ser injetada, ela poderia estimular o efeito de carga mecânica e aumentar o poder destrutivo em 50%. A luz eletromagnética preta e dourada brilhou como uma luz azul clara, produzindo um som crepitante. Lu Yuan pôde sentir o poderoso poder destrutivo contido nela. Ao mesmo tempo, o poder espiritual de Lu Yuan também estava sendo consumido rapidamente. Como não podia usar cristais espirituais para recuperar seu poder espiritual na sala virtual, Lu Yuan pretendia terminar a batalha o mais rápido possível. Ele pisou forte no chão, e uma pequena rachadura apareceu no chão branco como a neve. Lu Yuan tomou a iniciativa de atacar o Sr. Kobold. Força de aço preto, corpo espiritual de Jade Branco, carga mecânica. Uma luz forte brilhou nos olhos de Lu Yuan. Ele desferiu um golpe com sua espada pesada, deixando para trás raios eletromagnéticos no ar. O Sr. Kobold rugiu e brandiu seu enorme machado de batalha, para não ficar atrás. Um choque frontal. Estrondo. A força original de Lu Yuan e a força poderosa trazida pela carga mecânica repeliram instantaneamente o Sr. Kobold. Seu corpo continuava recuando e seus braços tremiam levemente. Lu Yuan sorriu e sua figura brilhou. As habilidades de combate da espada pesada eram como ondas, uma após a outra, sem fim. As figuras de Lu Yuan e do Sr. Kobold brilharam na terra branca sem fim. Sob a colisão, o som de metal colidindo ecoou continuamente, e as ondas circulares de ar formadas pela colisão se espalharam. Após usar a carga mecânica, Lu Yuan suprimiu diretamente o Lorde Kobold. Após trocar centenas de golpes, com um único golpe, o machado de batalha do Lorde Kobold foi lançado pelos ares. Ele arregalou os olhos, e uma pitada de confusão surgiu em seus olhos, repletos de sabedoria de combate. Depois que a espada pesada na mão de Lu Yuan derrubou o machado de batalha, ela desenhou um arco com luz eletromagnética azul e cortou o pescoço do Sr. Kobold. Zumbidou. O corpo do Sr. Kobold se transformou em luz branca e desapareceu. Você passou do 48º nível. Quer descansar por 10 minutos? Lu Yuan ofegou levemente e acalmou a respiração ofegante. Pensou um pouco e sorriu.
Quero terminar o teste. Com sua força atual, se ele usasse o toque da natureza, ele seria capaz de matar um soberano supremo antes que sua energia espiritual se esgotasse. Contudo, não havia necessidade disso. De qualquer forma, a recompensa de créditos do 11º ao 100º lugar era a mesma, então por que ele teve que trabalhar tanto? Foi o suficiente. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, a voz mecânica disse: O teste do aluno Lu Yuan terminou. Então, uma luz branca envolveu Lu Yuan. Quando a luz branca se dissipou, Lu Yuan percebeu que nem havia saído da sala virtual. Capítulo 239. A classificação final do poder de combate, classificação 3. Ele já estava acostumado com isso na sala de simulação, então saiu pela porta. No corredor, mais de 1 minuto se passou depois que Lu Yuan subiu para 35º lugar. Os olhos de todos brilharam quando viram que a classificação de Lu Yuan não havia mudado. Será que o Júnior Lu Yuan chegou ao seu limite? Você não consegue continuar melhorando. Ao ouvir isso, todos não puderam deixar de suspirar de alívio. O desempenho de Lu Yuan foi muito anormal. Independentemente de serem alunos novos ou antigos, todos os presentes estavam sob imensa pressão. É preciso saber que Lu Yuan estava na escola há apenas mais de um mês e já havia alcançado o 35º lugar. Como esses alunos, que estavam na escola há alguns anos e não estavam entre os 100 melhores, poderiam suportar isso? A classificação de Lu Yuan terminou aqui, e todos se sentiram um pouco mais confortados. Afinal, esse cara ainda era humano. Principalmente Wang Shen, cujas mãos cerradas já estavam encharcadas de suor frio. Agora que a classificação de Lu Yuan não mudou, ele deu um grande suspiro de alívio e até se sentiu um pouco sortudo. Ele revelou um sorriso e disse: afinal, o Júnior Lu Yuan entrou na escola há apenas um mês. Conseguir a 35ª posição na lista de poder de combate já é considerado extremamente monstruoso. Se você quiser entrar no top 30, receio que precise de um tempo para se aprimorar. Si Tingley também sorriu e suspirou. Júnior Lu Yuan, você já é comparável a um senhor natural. Receio que você seja ainda mais forte do que um senhor natural. Muitas pessoas concordaram. De fato, o Júnior Lu Yuan é realmente um monstro que pôde matar reis natos. Ele ficou em 35º lugar no primeiro teste. Isso é assustador. Enquanto todos discutiam, a classificação de Lu Yuan brilhou novamente e continuou a subir. Por fim, parou na 25ª posição. O palácio, que originalmente estava em 26º lugar, agora estava em 27º lugar. O salão ficou em silêncio mortal. Todos olharam para a classificação de Lu Yuan em choque. Por um momento, a atmosfera ficou extremamente silenciosa. Si Tingley olhou para a classificação de Lu Yuan em choque e murmurou para si mesmo: como isso é possível? Como ele pode ser tão forte? A voz de Si Tingley fez com que todos voltassem à razão. Por um tempo, as dezenas de estudantes no salão ficaram em alvoroço. O Júnior Lu Yuan realmente entrou no top 30. No top 30, o oponente deveria ser um Overlord no auge, certo? O Júnior Lu Yuan tinha acabado de entrar no 2º nível, mas sua força de combate já estava no auge do 2º nível. Não consigo imaginar. A mente de Wang Shen estava cheia de pontos de interrogação. Ele tinha acabado de relaxar e a classificação de Lu Yuan subiu. E estava até acima dele. Essa porra, ele caiu uma posição diretamente. As pessoas do palácio eram um pouco tolas. Principalmente quando ele pensou no que havia dito antes, ele se sentiu ainda mais envergonhado e seu rosto ficou um pouco vermelho. Si Tingley olhou para a classificação de Lu Yuan. Seus olhos brilhavam e ardia de paixão. É preciso saber que Lu Yuan era originalmente uma pessoa comum. Ele não só possuía um gene de nível Lorde de 2º nível, como sua força de combate era ainda mais assustadora. Com tanto talento, mesmo que ele não se tornasse um sábio no futuro, não seria demais se tornar um deus da batalha, certo? Se ele pudesse ganhar a amizade de Lu Yuan, ele poderia até lutar pelo trono do Império Rei de Maple. No entanto, no momento em que se lembrou de que Lu Yuan e seu terceiro irmão eram colegas de quarto, os cantos da boca de Si Tingley se contraíram.
Ele ficou extremamente descontente. Como a sorte do terceiro irmão pode ser tão boa? Luan saiu da sala virtual e estava prestes a descer as escadas quando encontrou Yang Ping descendo as escadas. Depois de ver Luan, os olhos de Yang Ping brilharam e ele revelou um sorriso animado. Irmão Yuan. Como foi? Derrotei um líder do mesmo nível que tem 100% de têmpera. Ele passou do 20º nível. Não sou feroz? Foi uma pena que o líder de nível 1 do 21º estágio fosse tão feroz, e eu realmente não consegui vencê-lo. Sinto que posso chegar ao top 500 desta vez. Ah, certo. E você, irmão Yuan? Quantos níveis você já passou? Luan sorriu. Não muito. Mal passei do 48º nível. Yang Ping estava confuso. Capítulo 240. Missão especial. Maré de férias no Distrito Proibido. Yang Ping parou no meio do caminho e olhou atordoado para Luan. 48º nível? Irmão Yuan, você só pode estar brincando. 48 níveis, isso não equivale a um suzerano do mesmo nível com 80% de refinamento. Luan sorriu e assentiu. É realmente um senhor superior avançado. Se não acredita em mim, por que não desce e dá uma olhada na classificação na lista de poder de combate? Yang Ping olhou para o sorridente Luan em choque. Vamos descer e dar uma olhada. Também estou um pouco curioso para saber qual é a minha classificação agora. Luan achava que sua classificação não deveria ser tão baixa. Talvez ele estivesse entre os 50 melhores. Quanto ao valor exato, Luan não tinha ideia. Os dois tinham acabado de subir 2 degraus da escada quando ouviram uma comoção violenta vinda do corredor abaixo. Luan e Yang Ping olharam um para o outro com um traço de dúvida nos olhos. Os dois desceram as escadas e seguiram pelo corredor até o hall. Assim que chegou ao salão, Luan percebeu que todos se viraram para olhá-lo com entusiasmo nos olhos. O ambiente ficou silencioso. Sitting se aproximou com um sorriso no rosto. Júnior Luan, você é realmente uma surpresa agradável. Não esperava que você tirasse uma nota tão alta no seu primeiro teste. Luan ficou perplexo. Percebendo as expressões chocadas e animadas de todos, ele teve alguns palpites. Minha classificação é muito alta. Enquanto Luan falava, ele se virou para olhar a lista de poder de combate ao lado. Ele olhou ao redor e rapidamente viu sua classificação no ranking de poder de combate. 25º lugar. Os olhos de Luan brilharam de surpresa. Essa classificação foi de fato muito mais alta do que Luan esperava. Ele pensou que, no máximo, estaria na casa dos 40. Ele não esperava que fosse 20 posições mais alto. Quando Yang Ping ouviu as palavras de Sitting, ele também olhou curiosamente para a classificação de poder de combate. Ao ver a classificação de Luan, Yang Ping respirou fundo. Até Luan, que estava ao lado, conseguia sentir sua respiração. Os olhos de Yang Ping se arregalaram em choque. 25º. Ele se virou para olhar para Luan. O que o irmão Yuan disse antes era verdade. Ele realmente passou do nível 48? Por que eu mentiria para você? Luan riu. Yang Ping ficou perplexo e não soube o que dizer por um momento. Sitting sorriu e disse. A propósito, para comemorar a alta classificação do Júnior Luan em seu primeiro teste, gostaria de convidá-los para um jantar no prédio dourado da capital. Será que o irmão mais novo estaria disposto a me dar essa honra? Luan ficou atordoado. Ele não esperava que Sitting o convidasse para uma refeição. Neste momento, uma voz veio de trás. Quarto irmão, olhe aqui. Tem muita gente querendo presentear a Yuan, então não faça cerimônia. Nós 4 do dormitório podemos ir comer juntos. Luan se virou e encontrou Sitting e Feng Mag atrás dele. Os dois olharam para a classificação na tela, com os olhos cheios de choque. Eu não esperava que você fosse tão poderoso. A Mag ainda estava um pouco confusa. Ele ficou em 133º lugar. Era muito menor que o de Luan. É preciso saber que ele era um aluno do 3º ano, enquanto Luan estava na escola há apenas um mês.
A expressão de Sitting mudou ao ver Sitting Feng Mago se aproximando. Ele então estreitou os olhos e olhou para Sitting Feng. Depois de um tempo, ele sorriu para Lu Yuan. Já que vocês 4 vão comer juntos, Júnior Lu Yuan, vamos nos encontrar novamente na próxima vez. Sem problemas, Lu Yuan sorriu. Depois disso, muitos estudantes se apresentaram para parabenizar Lu Yuan e disseram que o convidariam para banquetes e outras atividades quando estivessem livres. Lu Yuan sorriu e disse que certamente faria isso na próxima vez. Lu Yuan não sabia quando seria a próxima vez. Para ser sincero, ele só precisava cultivar e aprimorar seu cultivo. Ele não era uma borboleta social. Depois disso, Lu Yuan e os outros 3 deixaram o salão. No caminho, Sitting Feng sorriu e disse: Yuan já alcançou o 25º lugar em seu primeiro teste. Na história do campo dos gênios, ele é um dos poucos que conseguiu isso. Mesmo que houvesse outros antes, eles já eram senhores natos, ou até mesmo reis. Ele foi o primeiro guerreiro genético desperto comum como Yuan. Devíamos ir comemorar. A conta é minha. Mago olhou para Lu Yuan com inveja. Yuan, você é muito poderoso, não é? Ele tem uma classificação ainda mais alta que a minha, um aluno do 3º ano. Lu Yuan sorriu envergonhado. É apenas comum, não muito poderoso. Vou ficar convencido se você me elogiar de novo, Mag Sênior. Os 3, e se isso era considerado comum, o que eram? Apenas Sitting Feng, que ficou em 9º lugar, ficou um pouco melhor. Mag e Yang Ping quase uma se calaram. Por um momento, os 3 ficaram um pouco sem palavras. Depois de um tempo, Yang Ping perguntou curiosamente: onde vamos comer? Sitting Feng riu. Vamos para a Torre Dourada na capital. Sério? Yang Ping ficou agradavelmente surpreso. É um lugar onde apenas especialistas de alto escalão ou arcontes podem entrar. Só estive lá uma vez. Desta vez, tudo graças a Sr. Ting Feng. Sitting Feng riu. Você deveria dizer que está se aproveitando do Yuan. Se fosse qualquer outro dia, nem eu estaria disposto a comer lá. O preço é muito alto. Lu Yuan ficou um pouco curioso. A comida de lá é deliciosa. Nunca fui lá. Claro que é delicioso. Não é apenas delicioso. Os ingredientes ali são todos preciosos tesouros celestiais e terrestres ou poderosas feras ferozes. Se você comer mais, poderá até melhorar seu corpo e alma, e aumentar seu cultivo. Mag explicou com um sorriso, sabendo das condições familiares originais de Lu Yuan. Ao ouvir isso, Lu Yuan ficou ansioso por isso.